foi obtido então um extrato nanoparticulado, derivado das amêndoas do extrato do babaçu, e nós fizemos então, a partir da obtenção desses extratos, duas linhas de investigações. Uma in vitro, em que nós utilizamos populações celulares homogêneas obtidas a partir de tecido derivado de hiperplasia prostática benigna, e numa segunda etapa passamos então a também tentar investigar qual seria o efeito desse tratamento ou pelo menos os primeiros experimentos com pacientes. Então, inicialmente, nós obtivemos populações de células estromais homogêneas, derivadas de hiperplasia prostática benigna, obtidas pelo Pedro em cirurgias, e estas células, então, foram submetidas a diferentes concentrações do extrato nanoparticulado durante diferentes períodos de tempo, e nós conseguimos verificar que o extrato tinha um efeito extremamente importante sobre a viabilidade dessas células. Havia uma redução importante na proliferação celular e, em paralelo, uma alteração também extremamente importante na morfologia. Com a análise do citoesqueleto de actina, nós verificamos que a célula mudava completamente a sua morfologia, indicando que o extrato nanoparticulado estava agindo sobre o citoesqueleto celular. Continuamos esses estudos e procuramos analisar também o aspecto de morte celular. E fazendo uma análise, utilizando a técnica da desidrogenase lática, então nós conseguimos verificar que o tratamento com o extrato do nanoparticulado do babaçu induzia enormemente a apoptose, a morte dessas células, o que significava que nós tínhamos uma diminuição do número de células. Ora, isso foi bastante interessante e resolvemos então tentar completar um pouco esses estudos, procurando agora não olhar diretamente sobre a população de células estromais, mas olhar diretamente sobre o tecido mesmo, por explantes de tecido de hiperplasia prostática, olhar in vitro. Então nós coletamos esses fragmentos, colocamos em cultura fragmentos de hiperplasia prostática benigna e fizemos uma análise semelhante. Tratamos esses fragmentos durante alguns períodos de tempo com o extrato nanoparticulado de babaçu. Fizemos uma análise de proliferação celular, utilizando aquele antígeno de proliferação celular, o PCNA, e fizemos uma análise também de apoptose, utilizando a técnica do tubo. Nas duas situações, nós observamos os mesmos resultados. Então, mesmo no tecido, diretamente no tecido, havia uma redução do número de células, diminuía a proliferação celular e havia um aumento do número de morte celular por apoptose. Então, antes de falar sobre o ensaio clínico, exatamente, queria só ressaltar da importância que foi a obtenção dessa nanopartícula a partir do extrato oleoso de babaçu. As nanopartículas, elas têm uma vantagem em relação ao extrato oleoso, especialmente no fato de ter um perfil de absorção melhor gastrointestinal, um perfil farmacocinético também melhor do que qualquer extrato oleoso, penetração melhor nos tecidos inflamados e neoplásicos, assim como é o da hiperplasia prostática benigna. Com esse extrato nanoparticulado, nós fizemos também um ensaio de toxicidade em camundongos, que demonstrou que não havia praticamente toxicidade alguma nesses camundongos depois da administração desse extrato nanoparticulado. E com isso, nós conseguimos a aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para a realização desses estudos também numa fase clínica de seres humanos. Isso foi feito no Hospital Federal do Andaraí, com um grupo de pacientes em que nós administramos o extrato de babaçu nanoparticulado por 3 meses. Esse foi um estudo duplo cego, randomizado e controlado com placebo, ou seja, um grupo de pacientes recebeu o extrato nanoparticulado
de babaçu e um grupo que recebeu apenas placebo por 3 meses. E alguns parâmetros foram observados no início e após o final do tratamento, logo após o final do tratamento. E os parâmetros que nós utilizamos para avaliar a eficácia desse tratamento foram PSA, que é um antígeno específico prostático, é uma glicoproteína produzida pela próstata e uma parte dela pode ser dosada pelos níveis séricos no sangue desse paciente. O outro parâmetro utilizado foi o fluxo máximo, que foi obtido através de fluxometria, ou seja, o fluxo urinário máximo obtido durante a micção, tanto antes quanto após o tratamento. E também foi realizado uma avaliação do IPSS. O IPSS é o Questionário Internacional de Sintomas Prostáticos. É uma série de perguntas realizadas para esses pacientes, eles respondem e a cada pergunta é atribuída uma nota que avalia mais ou menos o grau de severidade de sintomas apresentados por esses pacientes. Os resultados que nós obtivemos nesse estudo clínico foi que não houve praticamente alteração alguma dos níveis de PSA. Os níveis de PSA se mantiveram inalterados, tanto nos pacientes tratados quanto nos pacientes com placebo. Isso foi um dado positivo, porque o PSA é um marcador importante, um sinalizador importante do câncer de próstata. Então é interessante que um medicamento não altere os níveis de PSA. O outro dado importante também foi que o fluxo máximo, houve uma tendência de melhora com os pacientes utilizando o extrato nanoparticulado de babaçu. E na avaliação do Score Internacional de Sintomas Prostáticos, o IPSS, houve uma melhora desse score, uma redução, na verdade, desse score, indicando uma melhora dos sintomas nos pacientes utilizando o extrato nanoparticulado de babaçu em comparação com o placebo, demonstrando que esses pacientes apresentaram uma melhora dos seus sintomas urinários. Na verdade, todos esses dados eu apresentei como tendência de melhora ou uma tendência de ficar inalterados, porque o número de pacientes ainda é insuficiente para dar uma relevância estatística a essa fase do estudo. E é por isso mesmo que nós estamos dando prosseguimento a esse estudo ainda no Hospital Federal de Andaraí, para que haja essa relevância estatística e um poder de análise mais adequado. Bom, como vocês estão vendo, os resultados que nós obtivemos com os estudos in vitro e com os estudos clínicos que temos até agora, então esses resultados são bastante estimuladores e bastante promissores para a gente pensar futuramente numa nova alternativa para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, utilizando uma planta tipicamente brasileira, que é o babaçu.